No âmbito da teoria geral da prova, um tópico muito importante é o do ônus da prova. Além da prova para as partes ser um direito com previsão constitucional, um direito com proteção do Código de Processo Civil, como já vimos, a prova também é um ônus. Um ônus na medida em que a parte, se não der conta de produzir a prova, como a lei lhe orienta, a parte poderá sofrer uma consequência processual por não ter se desincumbido de produzir a prova. Então, esse é um imperativo da lei, importante de compreendermos. Quem tem que produzir a prova em determinado processo? Será que o ônus é do autor? Será que o ônus é do réu? A quem compete dar conta de produzir a prova? Compreender, e já vamos na sequência ver a quem compete o ônus da prova, mas o ônus da prova ele dá conta de dois objetivos. Né? O primeiro objetivo é que ele orienta as partes para elas saberem quem no processo deve produzir a prova. Né? A quem compete entre as partes, os sujeitos parciais do processo, né, a tarefa de produzir as provas. Autor e réu tem que saber, em determinado momento do processo, quem é que se tem o encargo, o ônus de dar conta dessa tarefa processual. Ao mesmo tempo, o ônus da prova fornece ao juiz um critério legal para decidir, na hipótese de que a prova não foi produzida satisfatoriamente, né? Quem vai pagar o ônus da prova que não foi produzida? O juiz, ao dar a sentença, supondo que a prova não foi produzida, determinada prova de determinado fato, não foi produzida satisfatoriamente, determinado fato deixou de ser provado, né? Na conta de quem recairá a consequência processual? O juiz, então, a partir do ônus da prova, ele tem um critério legal, é uma regra de julgamento para julgar procedente ou improcedente a ação. Mas para isso temos que compreender a quem compete o ônus da prova. Pois bem, o ônus da prova está fixado no artigo 373 do Código de Processo Civil. Então o CPC fixa, delimita, estabelece, indica quem tem que fazer a prova dos atos no processo. E o CPC distribui o ônus da prova da seguinte forma. Artigo 373, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Inciso 2º, ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então veja, o CPC ele distribui o ônus da prova entre o autor e o réu. No caso concreto, no processo, o autor tem que fazer prova do fato que constitui o seu direito. E aí veja que é importante, nós temos lá o conceito de causa de pedir, é a razão que justifica, que fundamenta a ação. O autor vai ter que fazer prova da causa de pedir, do que fundamenta, do que ampara a sua pretensão. O credor, quando cobra uma dívida, vai ter que fazer prova do seu crédito. Né? O autor, quando ajuiza uma ação de indenização por erro médico, vai ter que provar a culpa do médico e os danos que sofreu. Tá? Ao réu, cabe provar o fato modificativo, impeditivo ou extintivo da pretensão do autor. Lembram quando falamos da defesa indireta? Pode o réu, para além de negar o direito do autor, trazer fato novo, né? Modificativo, impeditivo ou extintivo da pretensão do autor. E aí cabe a ele, réu, fazer prova desse fato novo que ele traz ao processo para impugnar a pretensão do autor. Então vejam, numa ação de cobrança, cabe ao credor provar o crédito. Se o devedor na contestação alega que pagou parte, ele tem que fazer prova do pagamento. Se o devedor alegar fato impeditivo,
alegando que foi afirmado um aditivo prorrogando o vencimento da dívida, ele tem que fazer prova desta novação. Tá? Então, o CPC delimita, fixa, distribui entre as partes o ônus da prova. Poderá, num segundo tópico, haver fixação diversa dessa do artigo 373 do Código de Processo Civil, que é a lei estabelecer forma diversa da regra geral do CPC, exemplo do Código de Defesa e Proteção do Consumidor, o artigo 12, parágrafo 3º, e o artigo 6º, inciso 8º do CDC. Né? Ali nós temos fixação diversa desta do artigo 373, que permite e orienta o legislador de fazer a inversão do ônus da prova por previsão expressa do legislador. Mas a grande novidade do Código de Processo Civil, já era contemplada pela doutrina, pela jurisprudência, é o juiz fazer distribuição dinâmica do ônus da prova. É como está previsto no parágrafo 1º, né, a 4º do Código de Processo Civil. Nos casos previstos em lei ou diante da peculiaridade da causa relacionada à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, nos termos do caput, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que faça por decisão fundamentada, caso em que deverá a parte ter a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Então, no caso concreto, no processo, pode o juiz perceber que a parte a quem a lei impunha o ônus da prova, de acordo com o critério do artigo 373, ela tem muita dificuldade de fazer a prova, ou às vezes é impossível para ela fazer a prova. Por outro lado, a outra parte está em condição mais favorável de produzir a prova no processo. Então aqui nós estamos diante da distribuição dinâmica da prova que pode ser realizada pelo juiz. O exemplo que se traz é numa ação de indenização por erro médico. Né? O paciente submeteu a uma cirurgia, a um procedimento médico e sofreu sequelas, lesões que ele entende que foram causadas pela má prestação de serviço do profissional da área médica. Contudo, ele tem dificuldade de fazer prova. Como ele vai provar o fato constitutivo do seu direito? Que no caso é a culpa do réu, a culpa, né? A má prestação de serviço por parte do médico. Ele não tem, é muito difícil, prova quase impossível ele atribuir, demonstrar esta responsabilidade. Por outro lado, o médico, ou a clínica onde se estabeleceu o procedimento, poderá ter os elementos que indicarão se o serviço foi prestado de forma adequada ou não. Né? Então, neste caso, a requerimento da parte ou de ofício, pode o juiz entender por inverter o ônus da prova, atribuindo ao réu, né, trazer os elementos que deem conta do fato constitutivo da pretensão do autor. Pois bem, isso são os dispositivos, as regras que tratam do ônus da prova, fundamental para a teoria geral da prova no processo civil. Para finalizar a exposição desta semana, nesses vídeos que disponibilizamos aqui no YouTube, ali na atividade ali no Moodle nós temos uma atividade proposta para a semana que está relacionada ao tópico desse vídeo. Né? A partir de um caso concreto, eu pergunto aos alunos da turma a quem compete o ônus da prova e quais os meios de prova indicados para aquela situação específica do caso inspirador do debate da semana. Então, eu aguardo a tarefa no prazo que está combinado lá, desejando aos alunos da turma de Direito Processual Civil, turma 23, uma boa semana de estudos. Nos encontramos na próxima semana. Até lá!